dia a todos mais uma vez. Para mim é uma grande alegria e satisfação reencontrá-los, vê-los novamente. Eu vi a alegria e satisfação do Zé Carvalho dar notícia que no próximo domingo o irmão já não vem. Porque aguentamos ele ontem, aguentamos ele quarta, aguentamos sexta. Agora se aguenta ele lá no EJC. Enfim, teve uma certa feita que uma pessoa, um maltrapilho, chegou perto de Billy Graham, grande evangelista do século passado, início deste, e ele chegou numa daqueles movimentos de cruzada do Billy Graham, chegou com um bafo de pinga, de bebida, estava todo amarrotado, maltrapilho, meio tonto, chegou, queria abraçar o Billy Graham. Doutor Billy Graham, quero agradecer, porque foi numa cruzada sua, ouvindo a sua pregação, que eu me converti. O Billy Graham olhou para o sujeito, olhou para a sua equipa, falou, estou vendo o estrago que eu fiz. Porque se fosse a palavra de Deus que você tivesse aceitado, se convertido, você não estaria dessa forma, não. Portanto, essa manhã, quem veio aqui para ouvir um pregador diferente, um pregador de fora, desculpa decepcioná-lo, mas se não for a palavra que toca no teu coração, que muda, você vai entrar e vai sair, vai para casa e vai voltar, e não vai mudar em nada, não é? A responsabilidade de estar aqui na frente é grande, de estar no EJC é maior ainda, o medo e o pavor é grande, eu não gosto nem de pensar que as pernas começam a tremer. Primeiro a direita, depois a esquerda. Aí eu olho para o enfermeiro lá e falo, venha me acudir. Mas Deus me consolou dizendo que a maior, grande responsabilidade é com a palavra. E a nossa grande responsabilidade é ouvir e aceitar a palavra no coração. Eu me esforcei muito para estar aqui com os irmãos, já falei isso no último domingo, me esforcei demais. Se eu não atingir o ápice daquilo que Deus colocou no meu coração, pelo menos os irmãos vão saber, ele se esforçou, pelo menos ele tentou. Então, sou muito grato ao acolhimento da igreja, aos irmãos que me trataram como uma figura nobre, importante, me levando para passear para cima e para baixo, de Portugal, de Lisboa, cidade gostosa, bonita, que lugar aprazível que vocês têm, cuidado, cuidem dessa cidade, está cheia de brasileiro, isso me assusta muito, e ser reconhecidos, ou ser acarinhado por vocês, eu sou muito grato, Deus sabe disso. Eu não queria ser um peso na casa do irmão, eu não queria ser um peso na casa da irmã, mas Deus, me colocou assim, e isso me deu um certo refresco, uma brisa refrescante, um alívio, porque a vida é pesada. A vida do dia a dia não é esta festa gostosa que a gente gostaria de ficar. Como Pedro falou uma vez com Jesus lá no Monte da Transfiguração, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda e deixa o mundo lá embaixo se acabar, em barrancos. Nós vamos ficar aqui, mas não podemos. O Senhor deu-nos responsabilidades e já avisou de antemão, no mundo tereis, mas vai na minha paz. Mas estes momentos que são oásis nesse deserto da vida, que nos refrescam, nos dá vigor, para aliviar da dor, da angústia que muitas vezes passamos na vida. Eu quero falar hoje sobre uma continuação daquilo que começamos a semana passada. Falamos sobre o propósito da aprovação. E o propósito da nossa vida, que Deus nos criou, é para glorificá-lo. Foi o que nós falamos. Mas ficou ainda uma outra questão. Há propósitos nas provações.
Deus não trata assim, ocasionalmente, indiscriminadamente, cada um de nós, ou não gosta de ver ninguém passando ou padecendo. As coisas acontecem e o Senhor vai junto. Você sabe que eu cheguei à conclusão que as pessoas seriam capazes de sobreviver aos seus problemas, suas crises normais do dia a dia. Seriam capazes. Se não fossem as dificuldades que elas mesmas causam para si próprias. A vida é assim. É um mar de rosa. A rosa tem espinho também. Vamos abrir no livro de Jó, que é um livro antes de Salmo, bem no meio da Bíblia. Vamos destacar alguns versículos para compreendermos o impacto de uma provação na vida de um homem e que passou o que passou, né? Jó capítulo 1, versos 6 até o 12, acho que está bom. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenderás as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Passagem forte, pois este é um livro antigo das Escrituras. E essa história, bem antes de Abraão. Não havia ainda lei, não haviam as alianças. E Jó é esse personagem. Conhecemos a história, todos nós já sabemos da história de Jó, mas ele não sabia até então, Jó, do propósito da provação que ele ia sofrer, passar, ter que lutar. Nós também não sabemos por que as adversidades da vida, as dificuldades surgem, aparecem, não sabemos. Sabemos, portanto, que precisamos glorificar a Deus, seja como for, de que maneira estivermos, temos que continuar crendo. Jó manteve-se íntegro, com toda a tribulação que passou. E eu fiz aqui um resumo sobre a vida dele, para você sentir o impacto. Porque Jó não observou o caos que aconteceu na sua vida, na sua família, como se fosse um castigo de Deus, uma maldição divina, um desprazer de Deus, querendo abominá-lo, acabar com ele. Porque quando entramos numa crise grande, uma tribulação enorme, normalmente percebemos ou perguntamos: será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se importa? Os discípulos falaram isso quando o barco estava no meio da tempestade. Senhor, você não se preocupa não? Está dormindo aí? Parece que Deus está dormindo ou indiferente às mazelas, às dificuldades que sofremos, que passamos. O apóstolo Paulo compreendeu exatamente este ponto, quando ele tinha um espinho na carne, alguma enfermidade, alguma oposição, alguma perseguição, algo atormentava o tempo todo. E ele orou e insistiu com Deus, até que, 2 Coríntios 12, verso 9, diz assim:
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Foi quando o Senhor falou: a minha graça é suficiente. Ela basta. E a gente querendo mais de Deus. Queremos ver sinais, maravilhas, milagres, poder. É isso que ele compreendeu. No texto que nós lemos aqui, nós estamos vendo uma disputa de poder lá no céu. E o danado do inimigo de nossas almas, conforme Apocalipse 12, ele está rodeando, passeando pela terra, né? E Pedro fala, né? Buscando a quem possa tragar. E misteriosamente para nós, vamos colocar assim, ele aparece numa reunião do céu, no meio dos anjos. Deus, o Pai, olhou: ei, onde você estava, rapaz? Eu estava andando pela terra, lugar bonito que o Senhor criou. Então você viu meu servo Jó? Ah, sim, vi. Vi, e que prosperidade. Dono de terras e terras, fazendas, monopólio é com ele. Ele tem de tudo. E aí joga uma afronta contra Deus. Mas ele te busca por interesses. Jó, ele sabe muito bem te manipular, ó Deus. Por isso, o Senhor dá tudo para ele, o agrada, e ele prospera na vida, numa paz, numa harmonia muito grande. Tira isso, você vai ver. Isso foi uma afronta, não a Jó, mas ao próprio Criador, ao próprio Deus. E aí, a nossa primeira aplicação e a nossa primeira lição. Será que nós estamos buscando a Deus por outros interesses? Tirar alguma vantagem de Deus para alcançar algum bem tão cobiçado aqui na terra? Pode ser um casamento, pode ser um bem material, uma carreira, quiçá, qualquer coisa. Eu vou precisar da ajuda de Deus. Eu vou precisar da bênção de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu só preciso da bênção de Deus. Porque eu sei que Deus é ocupado, tem tantas coisas para fazer na vida. Mas se Ele me der uma ajudinha, eu agradeço. E depois, cada um segue o seu caminho. Bom, sendo um pouco informal, mas esta é a realidade do ser humano. Nós pensamos muitas vezes assim. Puxa, se só dessa vez o Senhor fizesse isso para mim, eu ia acreditar um pouco mais, viu? Vamos caminhar um pouco. O Salmo 66, verso 10, e hoje eu quero citar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que fica, e não a oratória de um simples e pequeno pregador. Salmo 66, no verso 10, numa tradução livre, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como afina a prata, como acrisola a prata. Os metais, os minerais, são extraídos de rochas. E lá no Brasil tem um estado muito grande, do tamanho de Angola, chamado Minas Gerais. Pelo nome vocês percebem o que tem lá naquela terra. Fica acima de São Paulo. Já estive por lá. No meio das pedras se corta e você vê o ferro. Eles conseguem extrair o ferro. É o maior produtor de ferro, de tubos, um dos maiores do mundo. Pedras preciosas, prata, ouro. Quebra a pedra, está lá encrustada na pedra. Mas aí você tem que fazer o quê? Tem que extrair a pedra preciosa da pedra rocha. Para isso é um processo árduo de você bater com delicadeza para extrair o metal precioso. Ou então, colocar a altas temperaturas para depurar, tirar a pedra, tirar aquela escória que envolve o precioso, o diamante, o ouro. E aí sim, você criar uma joia. Nós somos assim nas mãos de Deus.
Nós somos pedras preciosas, preciosíssimas, valor inestimável, porém, encrostado e agarrado às coisas do mundo. E para isso, Deus precisa nos depurar, tirar esta crosta, essa escória, para fazer brilhar a luz dele naquilo que há de mais valor na alma do ser humano. A vida de Jó não foi fácil. Eu tirei aqui alguns eventos que aconteceram no primeiro capítulo, para não ficarmos lendo aqui a manhã inteira, no meu sotaque, fica pior ainda. Veja só, começa no verso 14 de Jó, capítulo 1. Os seus negócios foram devastados por ladrões, bandidos, levaram tudo. Os sabeus roubaram, mataram seus empregados. Depois sua possessão material, suas propriedades também foram atingidas por relâmpagos, raios. Veio do céu. Veio do céu. E a interpretação parece que Deus mandou fogo do céu para destruir o que eu havia construído. É essa interpretação que muitas vezes nós levamos na vida. Parece que tudo que eu almejei, construí, me dediquei, parece que Deus destruiu, Deus impediu. Mas Jó ainda haveria de compreender a situação dele. Os camelos, o gado, tudo que era de bem, tudo que era rentável, foi perdido. Como eu vou me manter agora? A família, os filhos, todos devastados, mortos, e por fim a sua saúde. Já não bastasse todo aquele caos material, humano, e agora a sua saúde. Ficou cheio de tumores, raspando a pele com um caco de telha. É como diz lá no interior de São Paulo, né? Coisa ruim nunca vem sozinha. Quando vem um, vem dois, vem três, e o que está ruim fica pior. Por isso que a gente diz que pior seria se pior fosse, mas pior não é porque pior não foi, não é verdade? Mas Jó continuou prevalecendo, ele continuou firme. Não bastasse isso, para ter um fechamento de ouro, com chave de ouro, chegam quem? Os seus 3 amigos. E os seus amigos são curiosos. O Elifas, que é o primeiro a falar, parece que é o mais antigo, porque eles obedecem uma hierarquia de idade. O Elifas é experiente demais. E ele fala, olha, eu já passei por isso, Jó. E começa a sua argumentação, mostrando para Jó, olha, tu está em pecado aí. Você jogou pedra na cruz, alguma coisa, filho. Você fez coisa errada. Aí vem o Bildade. O Bildade, este é aquele que, da vaidade das vaidades da vida. Olha, você se apegou a estas coisas, esses bens materiais, tal, mas só o tempo cura, viu? Agora, paciência, daqui a pouco você esquece, começa tudo de novo, e assim vai a vida. Depois vem o Zofar. Lá no meio do livro para frente, vem Zofar. Ele é um legalista. E este legalista é aquele que fala assim, olha, aqui se faz, aqui se paga, viu, Jó? Você pensando que estava levando vantagem sobre todo mundo? Aí que aconteceu. Aí, por fim, o mais jovem. O mais jovem, ele tem a obrigação de ouvir o que os mais velhos estão falando. E ter juízo e responsabilidade de concluir. E Eliú, que é o último amigo, ele aponta para as grandezas de Deus. Ele é o que mais chega perto dos motivos que acontecem na vida de Jó. Estes amigos, ou muito amigos, também são assim, acontece com a gente. Nós temos o legalista, nós temos aquele que entende de tudo, nós temos estas pessoas. Mas nós temos a palavra de Deus que nos leva a compreender a grandeza de Deus. Você sabe que no final do Evangelho de João, do capítulo 6 do Evangelho de João, parte final, o discurso de Jesus foi forte e a maioria começou a sair.
Diferente das igrejas, quem quer aceitar Jesus, vem para frente, vem todo mundo. Jesus era ao contrário, né? Quem não quer aceitar Jesus pode ir embora, vai embora, vai. Abre a porta. Pedro, é com você mesmo, né? Você que é o mais calmo aí da turma, né? Despede a multidão. E ficaram só os discípulos. E ele, o próprio Pedro, fala: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Porque o povo vai buscar o quê? Vantagens, interesses outros na religião, até mesmo em Cristo. Mas o discurso do Senhor é bem outro. Vamos caminhar um pouco mais. Jeremias, capítulo 29, no verso 11, numa outra tradução brasileira, diz assim: Eu conheço os planos que tenho a vosso favor. Prosperidade. Não vou te levar à desgraça, mas principalmente te espera um futuro cheio de esperança. É isso que, em resumo, Jeremias 29, 11 fala. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E é nos levar para lá no futuro, ter uma vida cheia de esperança. Sendo mais assertivo aqui, porque o nosso tempo não para, corre rápido. Vamos ver algumas razões para enfrentarmos as provações da vida. Ou compreendermos as provações, as adversidades da vida. O que aconteceu aqui com Jó e Paulo, e com Moisés, e com Abraão, com Davi, tantos personagens bíblicos. A primeira reação é lembrarmos que tudo é da vontade de Deus. Não pensa você que você tem o controle, que você tem a chave do carro, que você vira, que às vezes o bolinha não gira, não vai funcionar. É tudo pela vontade de Deus. Lemos o texto e vimos que antes de tudo o mundo cair na cabeça de Jó, há um diálogo do Senhor. O meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Estes são princípios que eu inculquei na cabeça do André, meu filho, desde pequenininho. Tu serás um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí ele vai aguentar o tranco. Jó aguentou passar por aquilo que ele passou, porque ele era um homem de fé, um homem íntegro, temente a Deus. Não se desesperou, não mudou de ideia. Ontem, inclusive, falamos um pouco da esposa de Jó, no capítulo 2, verso 9, que não vou falar agora. Por quê? Penalizá-los por não terem vindo ontem. A vingança vem a galope. Jó 23, 14. Pois ele cumprirá o que está ordenado para mim. Na tradução brasileira. Jó sabia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era vontade de Deus. A gente tem que parar aqui de dar muita audiência à doença. Eu estou com isso, eu estou com aquilo. Gente, tudo que nós vivemos, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente está dando glória para a doença. Para a radiografia, para o exame. Senhor, o que deu aqui? Meu Deus! Né? Colocaram o meu nome na cruzilhada. Tem crente que fala isso até. Que absurdo. Deus não comete erros. O que aconteceu da vontade de Deus, Deus exagerou. Não. Deus não comete erros. Deus sabe exatamente como está te tratando. Jó 1, verso 20. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Se manteve íntegro em todo o processo. E eu falei que o processo fere, mais que este, ninguém. Segunda razão, nós temos que lembrar que Deus dará graça para suportarmos, passar por aquela situação.
Ninguém passa incólume, livre, liberado. Não. Tem gente que a dor dói mais naquele calo do sapato, não é? Tem outros que a dor vem de outra maneira. Vocês já foram no dentista? A maioria aqui acho que sim, né? Tem alguns que estão precisando ir de novo. Né? Tem gente que na sala de espera, quando escuta aquele motorzinho do dentista, as lágrimas já correm, né? Você fala, meu Deus, né? Outros não, continuam lendo revista lá. A dor, nesse sentido, ela é relativa para um para outros. Mas todos passam pelo mesmo caminho. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape. Para quê? Para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. O Senhor dá o escape. Ele sabe até onde Ele pode apertar. Ele sabe até onde Ele pode regular a sua vida. Extrair aquilo que você está tão preso. Naquela pedra do mundo que quer ofuscar o seu brilho, que quer te segurar. O Senhor quer extrair. O Senhor quer obturar, tirar. Para que você brilhe a luz de Cristo. Eliú, no capítulo 34 aqui de Jó, ele solta essa pérola, já que estamos falando de, né? Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo. Deus não nos vai dar um peso que você não consiga carregar. É isso que ele está falando aqui. Podemos estar seguros disso. Ele vai nos dar graça. Tiago, capítulo 4, verso 6. Ele nos dará maior graça para suportar a adversidade, os momentos aflitivos, os momentos de tribulação da vida. E quando nós estamos numa crise, quando estamos passando um aperto e não compreendemos por que aquilo veio agora, justamente neste momento bom da minha vida, a gente fica até um pouco indignado. E Satanás sabe disso. Ele sabe que as pessoas que não conhecem bem as Escrituras, logo não conhecem o Criador, o Deus vivo, vai saber, ele sabe disso. Essas pessoas que não têm comunhão com Deus, na primeira dificuldade, vai levantar os punhos e falar, oh Deus, qual que é a tua? Por que comigo? E aí Satanás fica rindo, olha lá, é um fraco. É essa a intenção dele. E você, quando se vê nessa situação, você fala assim, bom, agora já estou nessa situação mesmo, eu já risquei o carro aqui no poste, numa manobra, agora também não vou mais cuidar, vou deixar bater mesmo, já que eu vou ter que consertar um lado, vai consertar tudo. Aí sai dirigindo, tirou um louco. Tem gente que faz isso na sua vida. Bom, já que Deus não cuidou disso na minha vida, eu vou começar a beber, eu vou começar a aproveitar a vida, e lá na frente, o que fazem? Vão pecando no varejo, um atrás do outro, e depois, lá na frente, quer pedir perdão no atacado. Pronto, é assim que faz. Mas não, a palavra de Deus fala que Ele nos dará graça para suportar e você passar. Uma outra situação que precisamos lembrar e reagir é que estamos na escola de Deus. E o Senhor usa estas situações, estas circunstâncias da vida para nos ensinar, para conhecermos melhor a Deus e conhecermos a nós mesmos. Jó, com tudo que tinha esse conceito elevado diante de Deus, precisava ser tratado na sua autojustiça. Ele tinha áreas na sua vida que ele precisava ser tratado, e Deus aproveitou isso e falou, bom, já que vamos para essa, eu vou junto com meu servo Jó. Mais ainda, lembre-se que tudo tem um tempo certo. Não há mal que perdure, não há dor que dure. Deus tem o tempo certo para agir, Deus tem o tempo certo
para curar com seu propósito. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes passado ou padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá. É assim que Deus trabalha. Ele extrai, dói no começo, mas Ele trabalha, pois Ele tem um propósito lá na frente, para te fortalecer, para te confirmar, para te aperfeiçoar. Esse é o Senhor. Por fim, se você está passando por uma angústia que só você entende, e que você não consegue dividir com ninguém, ore, leve diante de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tudo seja conhecido diante de Deus com oração, súplica e agradecimento. Esse é o mais difícil, né? Oração e súplica, a gente é campeão, né? Senhor! Mas ações de graça, agradecimento. Obrigado por essa dor. Nós estávamos precisando disso, sabia? Olha, tudo que eu queria agora era tomar uma caixa de remédio. Não é? Nós precisamos aprender a agradecer, porque na vontade de Deus, Ele vai nos dar graça, vai nos ensinar, e mais ainda, Ele vai nos fortalecer com tudo isso. Filipenses 4, 6 a 7 foi o que eu citei. Sabe que Jesus nunca despediu ninguém vazio, nunca. Todos que chegaram ao Senhor Jesus, ninguém saiu vazio. Todos que chegaram lá orando, clamando, reconhecendo, nunca saiu vazio. Todos foram abençoados. E você será abençoado. Mas teve alguns que saíram vazios, porque chegaram cheios de si próprio. E aí foram embora vazios. Para terminar, Jó adquiriu um conhecimento maior. No final do livro dele nós vemos isso. Capítulo 40, 42. Ele conheceu a si próprio e se abominou no pó e na cinza. Ele disse isso. Senhor, antes eu te ouvia de falar assim, mas agora meus olhos te veem, ou seja, agora eu compreendo. Antes eu sabia porque eu ouvi falar, meu pai contou uma história daqui, dali, mas agora eu compreendo, agora eu posso tomar posse, agora eu posso compreender melhor. Ele recebeu a aceitação de Deus, ele foi libertado das garras de Satanás. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17 e 18, simplesmente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Essa é a compreensão do apóstolo Paulo. Onde este homem pisava, este homem santo de Deus, onde ele pisava não nascia grama. Onde ele ia, tinha naufrágio, perseguição, apedrejamento, chicoteado. Quanta coisa ruim acontecia com ele. Por quê? Ele era a luz no meio das trevas. E luz no meio das trevas incomoda. Agora, Jó capítulo 8, verso 7. Também numa tradução livre brasileira. O brasileiro gosta de fazer essas coisas, né? Vocês desculpem aí, mas vão conferindo aí. Jó 8, verso 7. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus dará para você depois. Leia o capítulo 42 de Jó. Depois de tudo que ele passou, Deus o abençoou em dobro, tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo. Só não perdeu a fé. Ele só não perdeu a fé. E com esta fé em Deus, confiando em Deus, o que aconteceu? Deus deu em dobro.
E você querendo pedir aumento para o seu chefe amanhã, né? Calma, não se precipite. Isaías, no verso 40, nós temos aquela passagem que virou até cântico. 31 de 40, Isaías. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Confia no Senhor. Você está sem força, desanimado, você não sabe mais o que fazer, como tratar, continue confiando no Senhor. Ele lhe dará forças. Aquela força que nem você acredita que existia em você. Fé, mas eu não tenho fé. A minha fé é muito pequena. Todo mundo fala isso, né? Minha fé é muito pequena. Né? Então vamos ver se a fé é pequena mesmo. Mateus capítulo 17, verso 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda? Se viram, a vista vossa está boa, porque a minha eu preciso do óculos para ver. Imagine você, então, que nunca viu um alfinete. Viu um alfinete? Ah, todo mundo deve ter visto alfinete, né, gente? A cabeça do alfinete não tem aquela bolinha? Isso é o grão de mostarda. Mas até aí, né? Você pode falar assim, ah, não, a minha é menor ainda, está na outra ponta da agulha, bem menor. Outros vão falar assim, ah, o meu está assim, tipo um arroz quebrado, desse tamanho. Ah, o meu está um feijão, um pouquinho mais crescido, estou com 50 anos de igreja também, né? Mas não é isso que o Senhor estava se referindo aqui nesse texto. Ele não está falando da dimensão da sua fé. Ele está falando da resistência da sua fé. Basta você ter fé. Ponto. Pois esta mostardinha, este grão tão pequenininho, insignificante, talvez seja mais resistente que um aço, do que um ferro ou mesmo de um ouro. Ele resiste a altas temperaturas. Se você pegar um martelo, melhor você fazer no chão, porque se fizer na mesa você pode quebrar a mesa e não vai quebrar o danado do grão de mostarda. O que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: você tem que ter uma fé robustecida, firme, convicta, determinada na palavra de Deus. Quase que eu quebro o púlpito agora. Né? Na palavra de Deus. Não é de outra forma. Jó chegou a esta compreensão, pois ele começou a mexer nos seus amigos, a provocar, e ele rever os seus conceitos da pessoa de Deus, até chegar a conversar com o próprio Deus, no capítulo 38, 39 de Jó. Deus fala, olha, você estava lá quando eu criei o mar, você estava lá quando eu criei os pássaros, você viu como é que foi, como é que fez? Vai estudar a natureza, vai ver a dimensão desse Deus poderoso. E cada vez que Deus falava, ele ia diminuindo, até que ele compreendeu este Deus poderoso. A vida estava amarga para Jó, muito, mas o Senhor soprou um vento do Espírito, uma brisa suave, revigorante. É assim que Deus faz com a gente. Você está passando por um momento de opressão, depressão, você está passando por uma angústia terrível? Sim, todos nós passamos. Se você não passou hoje, querido, não estou te rogando praga, mas tu vai passar amanhã ou depois. É assim a vida. Deus preparou o povo para isto. Quando o povo estava escravo do Egito, ele diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Levantou Moisés. E depois que o povo era escravo por 400 anos no Egito, trabalhar como escravo, naquele país árido, sendo destratado, pisado, e depois, quando Moisés chega para libertar o povo, e tem as pragas, 10 pragas, houve um estresse grande com o povo de Deus ali, sendo perseguido, ameaçado,
até saírem. E quando saem, em vez de ir em linha reta, direto para a terra de Canaã, o que eles fizeram? Viraram à direita. Pegaram, o WhatsApp lá não funcionou direito, o Waze, aquele dia não estava funcionando, e eles foram para o sul da Península Árabe. Caminho errado. Atravessaram o mar. Ah, que bênção! Quando você passa por uma grande tribulação, o mar se abre, você vence. Você fala, livre, livre estou. Mas o povo estava doente, acabado, esgotado, sem força para caminhar. E Deus levou eles até onde? Caminhando mais ao sul, capítulo 15 de Êxodo, eles encontraram o lago, chamado de Mar de Mara. Viram aquilo lá no deserto, aquele mar, todos caíram, mergulharam, uns foram dando salto triplo, outros foram de meio anjo, outros foram de meio parafuso, aquela festa que a criançada faz na piscina, né? Mas de repente eles perceberam que aquela água, muito sulfurosa, amarga demais, ninguém aguentou. Começaram a quê? A murmurar, porque não entenderam que era a vontade de Deus, que Deus estava dando graça, que Deus estava ensinando. E aí foram reclamar com Moisés. E aí Moisés teve que fazer lá uma consulta com Deus, colocaram lá uma planta lá para colocar açúcar no mingau da criança, sabe como é que é o negócio, né? Porque estava tudo muito amargo. Bom, hoje em dia, o Mar de Mara está lá. Se quiser sair daqui agora e ir lá averiguar, pode ir, que você vai encontrar o Mar de Mara, está calor mesmo. E as águas continuam amargas. Claro, os milagres que o Senhor Jesus fez na época da multiplicação dos pães, por exemplo, foi só para aquele grupo. Né? Não é que você chega lá em Israel, tem pão assim brotando do chão, né? Olha, ainda é efeito do Jesus, sabe, ele esteve por aqui. Não, o mar continua amargo. E aqui dá uma boa lição para nós que caminhamos numa vida árida, como aqueles israelitas saindo do Egito, um país que o oprimia. Deus nos leva por caminhos que a gente não entende, não compreende e não aceita. Mas Ele nos leva para águas de Mara. Muitas vezes é um remédio amargo que precisamos tomar. Hoje os cientistas que estudam as qualidades daquelas águas chegaram à conclusão que são potáveis para consumo humano. Sim. E identificaram e observaram que no fundo do leito daquele lago existem muitas ervas e plantas medicinais. Portanto, aquela água era para curar as feridas, acalmar a pessoa que estava estressada, ansiosa, deprimida. O Senhor estava cuidando. Sabe aquele remédio que às vezes você tem que tomar e não quero não, credo, né? É isso que Deus estava fazendo. Há remédios na nossa vida que são amargos, não queremos aceitar, mas o Senhor quer nos tratar com aquilo. O Senhor quer nos curar com aquilo. O processo fere, mas o propósito vai nos curar. Que o Senhor tenha misericórdia e derrame da sua graça, assim como aconteceu com a vida de Jó. Lembram de Jó? Tiago termina assim a sua carta. Vocês lembram da paciência de Jó? É essa que nós temos que ter. A paciência de Jó foi tamanha, que Deus mostrou a sua misericórdia e como Ele é cheio de compaixão. Como Deus é compassivo na nossa situação. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos anima. E é sobre esta palavra que nós queremos depender e viver. Senhor, mexe nos nossos valores. Mexe no coração de cada vida aqui. E que possamos brilhar, livres da contaminação deste mundo. Mas, estando diante de Ti, o Senhor trabalhando, nos polindo para que possamos ser de valor cada vez mais para a Tua obra. Sei com a Tua igreja aqui, ó Deus, abençoa, Senhor. Cuida, Senhor. Restaura, Deus.
Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.